Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é domingo, dia 31 de maio, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Davi, Salomão e a monarquia. Se existem dois personagens históricos que realmente têm um lugar dentro da galeria dos heróis de Israel, foi Davi e Salomão. A monarquia em Israel teria sido sua origem com o profeta Samuel, que foi o indivíduo que teve a possibilidade de ungir os dois primeiros reis de Israel. O primeiro deles, Saul. Saul acabou falhando dentro do propósito do Senhor Deus, reinou durante 40 anos, e Davi acabou iniciando uma nova dinastia. Dinastia essa que Deus prometeu que jamais teria fim. Uma dinastia que seria eterna, porque da família de Davi viria o próprio Messias. Davi tem uma importância histórica realmente muito grande. Foi Davi quem conquistou a fortaleza de Salem, que depois acabou recebendo o nome de Jerusalém, ou Jerusalém, que tem uma importância muito grande para a nação de Israel. E não apenas para a nação de Israel, mas o livro do Apocalipse vai dizer que o nome da capital do mundo recriado por Deus será Nova Jerusalém. Quando você olha para aquilo que foram as conquistas desses homens, e Salomão, que foi filho de Davi, ele teve a possibilidade de expandir os domínios do país para aquilo que foram os territórios prometidos a Abraão. As fronteiras da terra de Canaã, que haviam sido prometidas a Abraão, só foram conquistadas no período de Salomão. Davi conseguiu muita coisa, mas Salomão foi quem conseguiu alcançar toda a terra da promessa. Um indivíduo que experimentou a glória prometida aos reis de Judá, se eles fossem realmente fiéis ao plano de Deus. A Bíblia também vai mencionar que o sonho de construir um templo onde Deus vivia, e o templo tem um lugar chave dentro do reino de Israel no Antigo Testamento. Davi tomou a iniciativa de poder construir esse mesmo templo, mas o Senhor Deus mencionou como ele tinha sido um homem de guerra, um homem de conquistas, que ele não teria a possibilidade de poder construir esse templo, mas que quem construiria seria o seu filho Salomão, que viveria num tempo de paz, e então ele teria a possibilidade de poder construir o templo. Davi fez todo o processo de preparação, de pesquisa, de ajuntamento de materiais, projetos, tudo foi organizado. Quando Davi deixou o trono para Salomão, Salomão tinha tudo pronto já por Davi. Projeto, materiais, pessoas preparadas para poderem conseguir organizar tudo. Até as escalas de levitas já tinham sido organizadas no tempo de Davi. Os cantores, toda a estrutura litúrgica do templo já tinha sido feita por Davi. Portanto, esses dois indivíduos têm um papel chave. Um grande problema é que a alta crítica vai mencionar que Davi e Salomão foram personagens fictícios, criados por indivíduos que queriam mostrar que Israel tinha uma importância histórica maior do que na verdade teve, e de que Deus tinha um propósito com esse país, ou com esse povo, com essa nação, e por isso uma nação como essa tinha que ter grandes heróis. Bom, o fato é que esses indivíduos são mencionados como sendo fictícios pela alta crítica e pelos críticos da ciência moderna, como não tendo existido. A grande questão é que se esses indivíduos realmente não aconteceram, nós temos algumas implicações sérias. Mas para isso, ciências como a arqueologia nos ajudam a comprovar a história bíblica. Lembre-se que ontem, quando introduzimos a nossa lição, nós mencionamos que o Senhor Deus ele age na história, e ele escolhe homens e mulheres que estejam dispostos a ser usados por ele, para que através desses homens e mulheres ele possa, de alguma maneira, fazer com que o seu plano para aquela geração aconteça. Deus, que sempre, em todas as gerações, teve indivíduos escolhidos por ele para poder fazer com que o seu grande plano acontecesse, na época de Davi e Salomão teve um propósito com esses homens. E o nosso guia de estudos vai mencionar alguns achados arqueológicos importantes que comprovam a existência deles, principalmente Davi. Por exemplo, 1 Samuel capítulo 17 vai mencionar a grande batalha que Israel enfrentou contra os filisteus. E essa batalha teria acontecido num vale, e no final desse vale havia uma cidade chamada Saaraim.
Está lá em 1 Samuel 17, verso 52, o nome dessa cidade. Em hebraico antigo, esse nome significa cidade dos portões. E isso é uma coisa que chama a atenção, por quê? Porque nesse período histórico, o que se sabe, no período de Saul, que foi o indivíduo que abriu espaço para Davi dentro do seu próprio exército e que posteriormente abriu espaço para que Davi pudesse se tornar o próximo rei, no tempo deles, a maior parte das cidades, das fortificações, tinham apenas um portão, porque era mais fácil de poder proteger um portão do que dois. Mas essa cidade é mencionada especificamente com 2 portões. Portanto, essa cidade, ela não é uma cidade comum nesses dias. Essa característica específica de que ela possuía 2 portões, ela a destaca no meio do todo. E esse vale, alguns pesquisadores começaram a tentar descobrir aonde seria esse vale e descobriram que esse vale fica no lugar aonde hoje em dia fica o lugar chamado Kirbet Keiaifa. E nesse lugar especificamente há um tel, um lugar, normalmente o tel é uma elevação que os arqueólogos batem o olho naquilo e percebem que não é uma elevação natural, mas que provavelmente acabaram sendo ajuntados ali escombros, areia, poeira, etc. e tal, e um lugar onde provavelmente haviam restos históricos. Começaram a escavar nesse mesmo lugar e descobriram os vestígios de uma fortificação muito antiga, que possuía, que sendo datada, foi datada do tempo de Saul, e ao mesmo tempo ela tinha 2 portões. Portanto, alguns registros dentro dela a destacaram como sendo Saraim. Portanto, fica comprovado esse dado histórico daquele período que é mencionado pelo autor de 1 Samuel e que, de alguma maneira, comprova que Saul esteve por lá. E se Saul e o seu exército estiveram por lá, Davi também esteve. E se Davi esteve por lá, e se ali, naquele lugar, aquele lugar foi palco da grande batalha entre israelitas e filisteus, a mesma batalha que fez com que Davi pudesse encontrar algum destaque dentro da nação de Israel, porque foi nessa batalha que aconteceu nas imediações de Saraim, onde o gigante Golias acabou lutando contra Davi, e a partir dali Davi começou a se tornar tão conhecido, tão famoso, que o próprio Saul começou a ficar com inveja dele. Portanto, a arqueologia descobriu esse lugar que comprova então a existência de Saul, das batalhas entre os israelitas e os filisteus. Um outro achado que teve lugar em 2008 e 2013, respectivamente, em Israel, eles encontraram algumas inscrições num hebraico muito antigo, e nessas inscrições são mencionados especificamente o nome de Esbaal, como sendo um dos filhos do rei Saul. Opa, então aqui você encontra 2 nomes, Esbaal e o rei Saul. E lá em 1 Crônicas, capítulo 9, verso 39, você vai descobrir exatamente isso. Esbaal foi o indivíduo que acabou substituindo Saul no momento em que Saul e Jonatas foram mortos na batalha contra os filisteus. Ele reinou durante um período muito pequeno, depois sendo morto pelos próprios soldados que faziam parte da sua guarda pessoal. Sua cabeça foi levada para o próprio rei Davi, que acabou matando-os depois, e esse evento abriu espaço para que Davi se tornasse, portanto, o rei de Israel. Esse achado é um achado muito importante. Mas um terceiro achado que vai ser aqui mencionado é um dos mais importantes. Em 1993, escavações na cidade de Tel Dan, mais ao norte de Israel, eles descobriram uma inscrição que mencionava que o rei Azael de Damasco, ele teria mandado fazer essa mesma inscrição, na qual ele descrevia em 1993, algumas escavações na cidade de Tel Dan, mais ao norte de Israel, próximo da Síria,
eles descobriram nesse lugar específico uma grande inscrição, uma inscrição enorme, feita pelo rei Hazael de Damasco. Esse rei Hazael foi um inimigo terrível de Israel e empreendeu muitas batalhas contra os reis de Judá. E numa das vitórias que ele teve sobre os reis de Judá, ele mandou fazer uma inscrição para que todas as pessoas tivessem a possibilidade de ver de longe. Portanto, é algo grandioso. Qual era o objetivo dele? Fazer com que o seu nome ficasse imortalizado na história. Mas o que ele jamais esperava, sendo o inimigo de Israel, é que essa inscrição, que foi uma inscrição feita com pormenores a respeito da dinastia de Davi, ela fosse importante para poder mencionar a historicidade da própria existência de Davi, porque nessa inscrição é mencionado especificamente o rei Hazael de Damasco, que registrava a sua vitória sobre o rei de Israel e o rei da casa de Davi, mencionando aqui nessa inscrição, portanto, que Davi foi um personagem histórico que existiu como a Bíblia declara. Esses achados são importantes e podem parecer pequenos para você, se você é alguém que tem fé na palavra de Deus. Mas para aqueles que são os críticos da Bíblia, esses achados fazem com que eles sejam obrigados a recuar e reconhecer que Davi, bem como a dinastia davídica, foi realmente um personagem histórico, que ele realmente existiu, que ele teve lugar. E se realmente ele existiu, nós podemos pegar a história dele, que foi uma história de um homem igual a você e a mim. Um indivíduo com pontos fortes, com pontos fracos, que em alguns momentos teve grandes vitórias, em outros fracassou de forma terrível e dramática, mas que no fim da sua vida é descrito como um homem segundo o coração de Deus. Um homem que teve falhas e defeitos de caráter tão grandes, cuja história nos mostra que mesmo alguém assim, com falhas, com defeitos de caráter, que acabou falhando de forma tão terrível como no momento em que a Bíblia descreve que ele desejou a mulher de um dos seus generais, teve um caso amoroso com ela, quando ela engravidou, mandou matar o marido dela e depois a trouxe para casa, como sua esposa. E quando ele é exortado pelo profeta de Deus, ele se arrepende do seu pecado, escreve o Salmo 51, dizendo: purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me, eu quero ficar mais alvo do que a neve. Quando você vai olhar para um homem como esse, e aí Deus diz: esse é um homem segundo o meu coração. Quando você olha para um homem, aí você descobre que ele realmente existiu e que a sua história é uma história real. O que a Bíblia registra a respeito do que ele viveu é real. A nossa fé acaba sendo alicerçada no próprio Deus. Porque se Deus foi capaz de usar um homem como Davi, Ele pode usar a você e a mim nesse tempo e nessa geração, para prepararmos também o mundo para o retorno do Senhor Jesus. Louvado seja Deus pela história de Davi e ao mesmo tempo pelas vitórias que ele teve junto do Senhor Deus. Vamos orar pedindo para que Deus nos ajude a podermos também manter a nossa vida junto daquilo que é a vontade dEle e nos permitirmos ser usados por Ele como Davi o foi. Obrigado, Pai, pela história de Davi. Obrigado porque apesar de ser um homem que teve tantos defeitos de caráter, o Senhor ainda pôde usá-lo. Muito obrigado por isso, Pai. E ajuda-nos a sermos usados pelo Senhor hoje também, pois é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição, e você?